Fazer fofoca, intriga entre amigos ou entre colegas de trabalho, que coisa feia, não é? Mas por que será que falar mal dos outros fascina tanta gente? A maledicência é o tema de hoje, com a psicóloga e escritora Lígia Guerra. Bom dia, Lígia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Soler. Por que fascina tanta gente fazer aquela fofoquinha durante o dia, no ambiente de trabalho ou mesmo em casa? Pois é, infelizmente as pessoas entendem que isso às vezes até promove a sociabilização, quando na verdade é um tiro no pé. Com o tempo, essa questão de falar mal dos outros denota até uma pequenez emocional das pessoas, né? E outro fator que é importante a gente entender que quando a gente está muitas vezes com uma vida muito desinteressante, a nossa própria vida dos outros passa a ser muito interessante. Eu poderia dizer que nós estamos na coluna Mulheres às Avessas e que, portanto, esse é um assunto de mulheres, mas eu estaria mentindo, porque não tem sexo isso, né, gente? Na verdade, Soler, é uma pergunta muito interessante essa que você está fazendo, até porque no ambiente de trabalho em especial, a gente percebe como os homens também muitas vezes usam o recurso da maledicência até para puxar o tapete dos colegas, né, para agredi-los assim, em termos de imagem e para conseguir oportunidades de trabalho. Quais são as maiores vítimas da maledicência, da fofoca? Eu acho que quem faz a fofoca é a maior vítima de todos, porque a fofoca, com o tempo, de uma certa forma, ela traduz o que a pessoa é. A gente começa a perceber quem é o nosso colega. Talvez um dia ou outro não, mas todos os dias, que é o caso do maledicente. Aí é complicado, Aí é complicado. Né? Vamos ver a participação das pessoas na rua sobre esse assunto. É difícil confessar, mas é lógico que eu já falei mal de alguém. Já também. Em que situação, assim? Não sei, quando uma pessoa te faz o que você não gostaria que fizesse, você acaba falando mal, de repente tentando jogar outras pessoas contra aquela. A dona Lígia assume, né? Quem é que nunca falou uma coisinha do outro, né? E você sabe que aquilo que a gente fala mal dos outros, às vezes fala mal da gente mesmo. A gente está, na verdade, falando das nossas características, daquilo até que a gente gostaria de estar fazendo. Por exemplo, a Thaís cortou o cabelo. Nossa, como o cabelo dela ficou feio. Não, às vezes é um desejo íntimo da pessoa de ter coragem de mudar o seu visual, ou de ter uma cor de cabelo tão bonita quanto a dela, características emocionais também. E como minar a fofoca, Lígia? Às vezes você, até no ambiente de trabalho, há pessoas que são mais vítimas desse tipo de coisa, não é? Como é que você acaba com isso de uma vez ou não liga? Eu acho que tem duas coisas. Minar, primeiro, é a gente não alimentar a fofoca, a gente ouvir e ficar quieto. E o segundo, eu acho que a gente ser indiferente a ela, porque, na verdade, o maledicente é uma grande vítima dele mesmo. Ele tem um grande desejo de ser superior, quando, na verdade, ele tem um profundo complexo de inferioridade. Eu acho que aí é que está o pulo do gato da gente entender. Na verdade, ele é um coitado. Então, quando a gente consegue, na verdade, traduzir as nossas atitudes, né, em qualidades, a gente simplesmente rompe o ciclo. Vamos ver mais uma participação? Vamos lá. E alguém já falou mal de você, que você ficou sabendo? Já. Mas eu fiquei com raiva na hora, mas eu penso, eu também falo mal, então não dá nada. Devolveu na mesma moeda. E que humildade é dela de falar isso, né? É bem cômodo a gente saber muitas vezes que as pessoas falam mal da gente, né? Mas isso nada mais é que o nosso ego dando uns gritinhos dentro de nós. A gente não vai agradar todas as pessoas. Muito interessante a colocação dela. Quando a gente começa a ver, puxa, eu também faço isso. Na medida que eu entendo que a minha fraqueza pode ser a fraqueza do meu próximo, eu me sinto menos agredida com isso. Agora, nesse sentido, Lígia, levando em conta que todo mundo faz isso, de certa forma, qual que é a medida? Em que momento a pessoa se tornou doente, vamos dizer assim, só pensa em falar mal dos outros? Puxa, que bacana. Eu acho que é diferente, por exemplo, nós três aqui termos um colega em comum que nos incomoda. E nós três conversarmos sobre como que a gente pode lidar melhor com ele, de quais são os nossos instrumentos. E nós passamos até a nos ajudar. Por exemplo, ambiente de trabalho, familiar, a gente conversa e vai ter uma atitude diferente diante daquela pessoa. A outra coisa é a gente pegar, puxar a cadeira e ficar detonando o outro. Um outro ponto que a gente tem que ficar muito de olho é o quanto nós estamos insatisfeitos com a nossa vida. Né? Como eu coloquei no início, quando a gente está sem objetivo, sem foco, a vida dos outros passa a ser interessante. Então, ter novos projetos, começar a ver de que maneira aquela pessoa que me incomoda está crescendo e eu não, porque isso pode ser um sintoma importante, né? Que daí está muito atrelada à questão da inveja. A maledicência é uma das irmãs da inveja, assim como a fofoca, a intriga, a calúnia.
Então, a gente entender que o nosso incômodo, muitas vezes, o problema não é o outro, ele está aqui dentro. E é isso que a gente tem que entender, o nosso processo de autoconhecimento. Por que que essa pessoa está me incomodando tanto? E buscar recursos para me desenvolver tanto quanto ela está se desenvolvendo. Vamos ver mais uma participação. Aí você falou mal da pessoa. Não, comentários, não falar mal, né? Qual é a diferença? A gente nunca fala que a gente fala mal de alguém, né? A gente comenta de alguém, de alguma situação. Comentário diferente? Eu acho que não, eu acho que o comentário, ele ameniza a nossa culpa. É verdade. Eu até estou colocando isso no meu blog da Gazeta do Povo hoje e a tônica é essa. São até algumas frases comuns da maledicência. Entendendo que o maledicente, ele sempre acrescenta um ponto à fofoca. E isso, por vezes, destrói a vida das pessoas, a imagem das pessoas. Então, a palavra, ela tem um poder muito grande, tanto para o bem quanto para o mal. Ela é um instrumento que a gente usa todos os dias e é importante que a gente esteja atento a ela. Exatamente, aí que tá. A gente fere moralmente uma pessoa com a palavra, não é? Não dá também para você se acostumar com essa coisa, todo mundo fala mal de todo mundo. Será que eu não posso melhorar? Exatamente. Você sabe que um dos fatores motivacionais para falar do tema foi uma telespectadora nossa, ela mandou um e-mail contando que ela ficou separada durante 2 anos do marido devido a uma maledicência. Até ela conseguir provar que ela não havia cometido uma atitude que ele a acusava, ela ficou separada do marido. Então é grave mesmo, a gente tem que cuidar. Vamos ver mais uma participação? Vamos lá. Fica meio constrangedora quando você descobre que a pessoa é totalmente ao contrário do que você pensava. Mas, algumas vezes, você pensava o certo. Olha só, às vezes você se engana, você fala mal da pessoa e ela não era realmente aquilo, não era tão ruim assim. Eu entendo que a gente, independente de a gente estar certo ou não, a gente tem que cuidar o que a gente fala, né? Porque pessoas interessantes não falam de pessoas interessantes falam de ideias, de projetos, de coisas construtivas. E isso atrai a gente. Pessoas interessantes, elas têm carisma justamente devido a isso. Bacana a conversa contigo, muito obrigada. Obrigada, um ótimo dia para vocês. Para você também.